para que possamos dar início assim a esse culto de adoração ao nome do nosso Deus. Desde já, cumprimentamos a todos, aqueles também que nos assistem. Os nossos irmãos do grupo de música estarão introduzindo, cantando um cântico de louvor ao nosso Deus. Em espírito de oração, estejamos também louvando a Ele, pedindo a Ele que nos conduza nessa noite para esse culto em prol de louvarmos e engrandecermos o nome dEle. Boa noite. Peço àqueles que puderem se colocar de pé. Vamos cantar o corinho Eis-me Aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ainda de pé, eu convido a amada igreja para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, nós faremos a leituras, todos de forma alternada, do versículo de número 14 até o versículo de número 22. Apocalipse 3, versículo de número 14 até o versículo de número 2. Eu estarei iniciando com os versículos pares e o presbítero Everton
juntamente com toda a igreja, fazendo a alternância assim, até o versículo de número 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Leiamos. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Eu iniciarei o versículo de número 14, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim me compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. É colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estarei fazendo uma oração ao nosso Deus de invocação. Bendito Deus, cremos no Teu poder, na Tua suficiência, Senhor Deus, sobre nós, na Tua soberania. E nessa noite, Senhor Deus, invocamos ao Teu nome, reconhecendo, Senhor Deus, o quão necessitados somos da Tua presença, do Teu auxílio, Senhor Deus. E nessa noite, clamamos ao Senhor que desde já aceite, Senhor Deus, os nossos louvores, as nossas súplicas diante de Ti. Ó Pai, e também fale, Senhor Deus, aos nossos corações, que os nossos corações estejam, ó Deus, receptíveis à Tua palavra. Ó Pai, que possamos, não como meros ouvintes, mas como os operosos praticantes dela, que ela possa, Senhor Deus, fazer morada, Senhor Deus, nos nossos corações. Sê conosco nessa noite, e tão somente, Senhor Deus, usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos, que ele possa, Senhor Deus, falar, Senhor Deus, iluminado por Ti, e que possa, Senhor Deus, vir de encontro, Senhor Deus, às nossas necessidades, às nossas falhas, e que possamos, ó Deus, colocá-las em prática, Senhor Deus, no nosso cotidiano. Se conosco, Senhor Deus, e desde já receba os nossos louvores, a nossa adoração, mesmo partindo, Senhor Deus, de lábios pecadores, ó Pai, mas desde já, Senhor Deus, clamamos que Tu aceites, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, na mediação, Senhor Deus, do Teu Filho amado, Jesus, que vive e reina para todo sempre, que deixamos entregue nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Mesmo assentados, aqueles que puderem, por gentileza, possam estar também abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 139. Nós faremos a leitura do versículo de número 23 e também do versículo 24. Todos em uma só voz, na leitura do Salmo 139, versículo de número 23 e também versículo de número 24. Leiamos assim a palavra do nosso Deus.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos estar cantando o hino de número 67, Coração Quebrantado. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Até da transgressão que oculta for, vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos, teu favor. Concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Amém. A igreja pode se assentar, passando agora para o momento de confissão de pecados, reconhecendo que somos falhos, imperfeitos, imerecedores diante do nosso Deus. Teremos alguns instantes de oração silenciosa, nos reconhecendo a nossa pequenez diante dele. E depois de alguns instantes de oração, eu convido o nosso irmão, presbítero o Emerson, que possa estar vindo aqui à frente e quebrando o silêncio com uma oração audível de confissão de pecados. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus meu,
Estamos aqui enquanto Igreja do Senhor, reunidos para adorar o Teu santo nome. E nesse momento, Senhor meu Deus, reconhecendo que as nossas fraquezas, que somos pecadores, somos falhos, não fazemos aquilo que o Senhor nos pede, muito pelo contrário, somos desobedientes, mas clamamos ao Senhor, Senhor meu Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, nossos pecados, nos dê a condição de estarmos nos redimindo para ir crescendo cada dia mais na Tua presença. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar agindo em nós e que possamos, Senhor meu Deus, andar conforme a Tua vontade, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, e sim em direção ao Senhor, Senhor meu Deus. Clamamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Convido a amada igreja uma vez mais a estarmos abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 76. Peço a gentileza que, à medida em que os irmãos forem encontrando, aqueles que puderem se colocar de pé, para fazermos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Salmo de número 76, nós faremos a leitura de todo esse capítulo. Nós faremos a leitura todos em uma só voz. Leiamos assim a palavra do nosso Deus. Conhecido é Deus de Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre, mais glorioso do que montes eternos. Despojado foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se às suas próprias mãos. Antes a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram os carros e cavalos. Tu sim tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai o vosso Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aqueles que deves ter temido. A ele quebranta o orgulho dos príncipes e tremendo os reis da terra. Amém. Ainda de pé, louvemos ao nosso Deus com cânticos. E serão 2 cânticos que cantaremos, e eu peço aos irmãos que aqueles que se prepararam para esse momento, que possam vir aqui à frente, trazer os seus dízimos e as ofertas e lançá-los no gasofilácio. Lembrando que hoje, segundo domingo, também é o dia a qual, especificamente, podemos lançar os nossos dízimos e as nossas ofertas missionárias. Então, os irmãos estão com essa oportunidade no segundo cântico. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao nome do nosso Deus com a canção Coração Igual ao Teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração
coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos cantar agora Reina sobre mim. Eu correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me
Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Gratos somos por estarmos em Tua casa, neste dia que é o dia do Senhor. Gratos somos, Pai, porque podemos expressar, Pai, toda a nossa gratidão a Ti neste momento, na entrega dos dízimos e as ofertas, meu Pai. Sabemos, meu Deus, que tudo o que temos é porque somos mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. E pedimos, meu Deus, que o Senhor continue nos dando a clareza e essa certeza, meu Deus, baseado na nossa natureza, que é fraca, é pecaminosa. Então nos pedimos, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça nessa fé para que possamos confiar e entregar sempre esses dízimos e as ofertas na casa do Senhor, meu Deus. Meu Pai, desde já eu agradeço ao Senhor, aos ofícios, meu Deus, que o Senhor nos deu e nos concedeu. Que o Senhor, Pai, possa abençoar cada um em seu trabalho. E como forma de gratidão, meu Deus, todos esses recursos que nós adquirimos, meu Pai, nós possamos entregar parte dele na Tua casa, meu Deus, para que o Seu reino se estabeleça, para que a Sua obra cresça cada dia mais, meu Pai. É a oração que eu faço nessa noite, por intermédio do Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus queridos, eu convido a todos para fazermos a pergunta e também a resposta de número 131 do Catecismo de Westminster, que diz o seguinte: leiamos. Quais são os deveres dos iguais? Os deveres dos iguais são o considerar a dignidade e o merecimento uns dos outros, tendo cada um aos outros por superiores, e o alegrar-se com os dons e a promoção uns dos outros, como sendo de si mesmo. Amém. Tem os textos basilares aí, que ao longo da semana possamos estar conferindo, lendo e também aprendendo mais acerca do Catecismo Maior. Passo agora a palavra ao pastor Wendel,
que fará a exposição da palavra do nosso Deus. Boa noite, amados irmãos. O Senhor possa nos abençoar ricamente, como já tem feito, e agora por meio da exposição da sua santa palavra. Nós já fizemos a leitura do texto que vamos tratar nesta noite, e eu peço aos irmãos que novamente abramos em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, nós vamos concluir, irmãos, hoje, aquela série de mensagens que nós fizemos nas igrejas da Ásia Menor, que estão registradas no Apocalipse de João. Nós tínhamos começado e ido até a 6ª igreja, e faltava então a igreja de Laodiceia, a última das igrejas mencionadas aqui no livro do Apocalipse, e eu optei naquele momento, porque nós havíamos descido aqui para o salão, eu havia optado de não fazer este sermão aqui embaixo e esperar o nosso retorno lá para cima. Contudo, como nós temos uma previsão maior de permanecermos aqui, eu resolvi, então, encerrar esta série para que possamos inaugurar, com a graça de Deus, uma outra série e assim fecharmos esta sessão. Inclusive para que a nossa postagem no YouTube, de nossa igreja, esteja também completa ali. Algumas pessoas acabam perguntando, e a 7ª igreja, e a Laodiceia? Então, para não ficar faltando esta exposição da série também, nós vamos, então, da mesma maneira, retomarmos, então, e fecharmos hoje, com a graça de Deus, a exposição destas igrejas da Ásia Menor. O texto, como eu disse, já foi lido. Peço aos irmãos que abram para que possamos acompanhar a exposição do texto. E nós vamos, antes de iniciar, então, orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele nos fale aos corações por meio desta santa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que já fizemos aqui nesta noite, na casa do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, com o Teu povo. E agora, Pai, na abertura de Tua palavra, com o objetivo de extrairmos dela os ensinamentos para a nossa vida, pedimos-Te que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar as mentes e os corações, para que de maneira adequada possamos entender aquilo que o Senhor requer de nós, de cada um de nós, bem como também do Teu povo em relação a este texto, ó Deus. Sabemos que trata-se de um texto desafiador, um texto que confronta mesmo os pecados, os nossos pecados, os pecados daquela época e também alguns dos nossos pecados de hoje. E por isso nós Te pedimos, ó Deus, sabedoria na exposição, bem como também uma consciência cativa à Tua palavra, para que, se houver em alguma destas situações, ó Deus, uma necessidade de nos arrependermos de um pecado específico, a fim de voltarmos ao Senhor e obedecermos ao Teu nome, que o Senhor, pela Tua graça, nos oriente nesse sentido e que todos nós possamos mesmo dispor os nossos corações para só obedecer o Teu nome. Que o Senhor, então, nos abençoe, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê coração crente, convertido, piedoso, para buscarmos, ó Deus, a Tua face por meio deste texto e aprendermos com ele. Pedimos-Te em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apenas fazendo aqui uma brevíssima introdução geral em relação à série, nós devemos nos lembrar que este texto, ou estes textos, são cartas do nosso Senhor Jesus Cristo aos pastores das igrejas localizadas na Ásia Menor, hoje a região da Turquia. Se hoje você olha no mapa, no nosso mapa contemporâneo, você olha ali o país chamado Turquia, você está olhando exatamente para esta área onde majoritariamente estavam estas igrejas que são mencionadas aqui no Apocalipse. São mencionadas 7 igrejas,
Obviamente, não porque houvesse apenas 7 igrejas, mas porque, como eu já expliquei aos irmãos lá no primeiro sermão de abertura a esta série, o número 7, sobretudo no Apocalipse, representa o número da completude. Então, ao mencionar 7 igrejas, o que, na verdade, o texto bíblico quer fazer é nos mostrar que aqui Deus está mostrando de maneira completa, plena, aquilo que acontece de maneira particular nas igrejas. Em outras palavras, é como se, lendo as 7 cartas, nós conseguimos perceber quais são os problemas e quais são também os elogios que são mencionados por Jesus e que ocorrem em todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares. Então, se nós olhamos para a igreja do Vale, por exemplo, nós podemos encontrar na igreja do Vale tanto aspectos positivos que são mencionados aqui nestas cartas, quanto também críticas e desafios mencionados pelo Senhor Jesus. De modo que, ao lermos as 7 cartas, nós estamos, então, nos instruindo de maneira completa naquilo que Deus requer da sua igreja. E é por isso que é muito importante nós estudarmos estas cartas para que possamos perceber como é a igreja do Vale. Onde nós estamos aqui, ou qual das igrejas, qual ou quais das igrejas da Ásia Menor podem representar aquilo que nós somos hoje. Então, nós vamos perceber, como eu disse, esta similaridade entre as igrejas de hoje com as igrejas da época. Por isso, 7 igrejas. Eram igrejas muito diferentes umas das outras, algumas igrejas ricas do ponto de vista financeiro, mas pobres do ponto de vista espiritual. Outras, ao contrário, eram pobres financeiramente, mas eram ricas espiritualmente. Algumas tinham problemas relacionados à doutrina, falsas doutrinas que estavam entrando na igreja e pervertendo os crentes. Havia algumas que tinham problemas com pessoas que queriam exercer a primazia dentro da igreja, que queriam liderar a igreja sem terem sido chamadas para isso. Havia problemas relacionados também à idolatria das cidades, em geral. Ou seja, havia várias situações, havia vários problemas que precisavam ser, de fato, resolvidos, que precisavam ser ajustados conforme a palavra do Senhor. Nós chegamos, então, a Laodiceia, a 7ª destas 7 igrejas e, portanto, a última. A igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, ela era uma cidade que era um centro comercial de grande importância na época. Estava situada numa das principais rotas comerciais e era, por isso mesmo, um lugar muito estratégico para o comércio de tecidos, principalmente lã preta e também produtos, alguns produtos específicos, como colírio, como tecidos usados naquela época. A história mostra que houve um terremoto no ano 60 depois de Cristo, e por causa desse terremoto, o terremoto foi devastador, conforme a história nos conta, Laodiceia teria recusado uma ajuda financeira do Império Romano para a reconstrução e optou por reconstruir-se sozinha. Isso explica, isso reflete o espírito de autossuficiência desta cidade. Os irmãos percebem, por exemplo, no texto, que o versículo 17 diz o seguinte: eles pensavam a respeito de si mesmos: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Alguns, então, entendem que esta frase tem muito a ver, do ponto de vista histórico, com este episódio. Depois deste terremoto, recusando a ajuda do Império Romano, Laodiceia se reconstruiu. E isso trouxe a Laodiceia, então, este espírito de autossuficiência e de confiança em seus próprios recursos. E, obviamente, este é um problema com o qual nós vamos lidar também nos nossos dias. À medida que nós nos tornamos autossuficientes e passamos a confiar nos nossos próprios recursos,
nós podemos também nos orgulhar de fazer as coisas sem depender dos outros. Contudo, nós aprendemos pela palavra de Deus que a autodependência, a dependência de nós mesmos e a dependência do outro é algo, inclusive, que faz parte da própria criação. Deus não nos criou para sermos autônomos. Deus nos criou para que possamos nos relacionar uns com os outros. Aqui, então, nós já percebemos um aspecto complicador na vida da igreja de Laodiceia, que nós vamos voltar daqui a pouco a isto. Laodiceia também era conhecida, na época, por uma escola de medicina muito importante. E esta medicina ela era especialmente dedicada à oftalmologia, aos olhos, ao colírio que eles produziam, que era um colírio especial, e este colírio era muito importante para tratar de doenças oculares na época, e dizem os historiadores que só em Laodiceia havia este remédio. E isto fazia da cidade, portanto, também, mais uma vez, uma referência médica, e também fazia com que os laodicenses se achassem mais importantes, porque esta soberania que eles tinham em relação também à medicina, também à saúde, dava a eles esta evidência financeira e também aqui social. O versículo 18 mostra, lá na parte final do versículo 18, diz o seguinte: e colírio para ungires os olhos. Aqui, então, é uma repreensão do nosso Senhor Jesus Cristo a esta igreja. Aconselho-te que de mim compres algumas coisas, dentre elas, colírio para ungires os olhos. Aqui, os historiadores e comentaristas entendem que trata-se de uma certa ironia da parte de Jesus Cristo, para mostrar que o grande problema dos laodicenses, na verdade, não era a cegueira física, que o colírio da sua medicina poderia curar, mas o seu grande problema era a cegueira espiritual, que somente o colírio de Cristo poderia curar. Outras vantagens também havia em Laodiceia. Por exemplo, a história mostra também que eles tinham fontes, que eles não tinham, aliás, fontes de água, e eles dependiam de aquedutos que traziam água de outras cidades, como Hierápolis e Colossos, por exemplo. Colossos, que nós conhecemos da igreja de Colossenses. E esta água de Hierápolis era uma água quente, mineralizada, e a de Colossos fria e refrescante. Isto explica, por exemplo, o porquê do texto mencionar frio e quente no versículo 15 e também no versículo 16. Quem dera fosses frio ou quente, se referindo aqui especialmente a estas duas fontes de água, estas duas, digamos assim, sensações diferentes que havia também ali na cidade. De um lado, águas termais, águas quentes; de outro lado, águas frias e águas refrescantes, como as de Colossos. O problema é que a água que chegava em Laodiceia, dizem os historiadores, em razão da mistura destas duas temperaturas, era uma água morna. E essa água morna gerava, então, um sabor desagradável, e isto era um problema para eles. Não havia uma água totalmente potável em Laodiceia. Então, era uma água morna. E essa mornidão da água fazia com que também as pessoas tivessem uma sensação diferente em relação à água. E é por isso que o texto mostra que eles eram mornos. Então, versículo 16: porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Provavelmente alguns irmãos aqui já tomaram água quente, né? Água morna, e é realmente uma sensação ruim. E alguns até têm náuseas mesmo quando ingerem uma água numa temperatura mais aquecida, uma temperatura morna. E a ideia, então, de vomitar era essa ideia de que essa sensação, pela própria degustação da água. Por que eu estou citando, irmãos, estas questões aqui
que parecem, né, muito mais aspectos científicos do que espirituais, numa primeira abordagem. É porque Jesus, ele é muito claro na sua exposição. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um professor. Ele é professor nato, professor por natureza. Ele é mestre, aliás, foi chamado assim. E todo mestre, todo professor, deve ter uma habilidade que não é, obviamente, algo fácil, mas que precisa ser exercitada, a habilidade de ser claro naquilo que ele expõe, naquilo que ele ensina. Os melhores professores que nós tivemos na escola, os melhores professores que nós temos na igreja, os melhores professores que nós conhecemos são aqueles que conseguem tratar de coisas muito difíceis de maneira clara, de maneira evidente. E o texto de Apocalipse mostra isso. Jesus está falando aqui de coisas que eram muito comuns na vida daquelas pessoas em Laodiceia. Quando ele fala sobre água fria ou quente, quando ele diz que eles são de natureza morna, quando ele diz que está querendo vomitar da boca, exatamente porque são de natureza morna, quando ele diz que eram ricos e abastados e que pensavam não precisar de coisa alguma, quando ele fala a respeito do colírio, quando ele fala a respeito das vestiduras, porque eles eram também especialistas em tecidos, como eu disse, Jesus está falando de coisas que eles conheciam, coisas muito naturais, muito corriqueiras no seu dia a dia. De maneira que a mensagem de Jesus não era uma mensagem enigmática. Muito embora nós tenhamos lido em todas as igrejas a instrução final, que é quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, alguns poderiam interpretar isto como sendo uma dificuldade do texto e só poderia interpretar corretamente aquele que tivesse, de fato, ouvidos, ou representando aqui, quem sabe, um tipo de inteligência especial. Jesus não está falando aqui disso. Jesus não está falando de que há pessoas mais inteligentes, mais especiais, pessoas que vão conseguir decifrar os enigmas do Apocalipse. Não. Jesus está falando de pessoas que são convertidas pelo Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, esse ouvirá a sua palavra. Então, o que Jesus quer dizer é que todo aquele que for verdadeiramente convertido, ele entenderá com muita clareza a mensagem do Espírito de Cristo. Aqueles, contudo, que não forem convertidos, eles não entenderão a mensagem do Evangelho e permanecerão na morte. Aqueles que entendem a pregação do Evangelho, estes abrem a porta e passam a cear com Jesus Cristo. Eles permitem que, de fato, porque já lhes foi aberto o coração, que o Senhor Jesus Cristo agora reine neste coração. Aliás, este é um texto que traz, o versículo 20, é um texto que traz uma discussão muito interessante a respeito de uma das doutrinas mais importantes do calvinismo, que é a doutrina da chamada eficaz, a doutrina que mostra que o Espírito Santo de Cristo, quando ele chama ao coração alguém, este alguém não consegue mais deixar de ouvir o Espírito Santo, porque Deus, embora não viole, embora não arrombe o coração de alguém, ele transforma esse coração de maneira que agora se torne um coração manso para ser ensinado pelo Espírito de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Os arminianos, eles costumam usar este texto para afirmar a tese do livre-arbítrio. Eles entendem que Jesus aqui está à porta do nosso coração, batendo, como literalmente está escrito. Os arminianos chegam a dizer que a chave do nosso coração, ela está do lado de dentro. E somente nós podemos abrir o coração e permitir que Jesus entre. Então, eles olham para esse texto e entendem que Jesus está falando para pessoas não convertidas, para pessoas ímpias, que têm o poder de abrirem o coração por dentro, para que assim recebam a palavra do Senhor. Nós, ao contrário, reformados, não entendemos assim. Primeiro, porque o texto não é escrito para ímpios. O texto é escrito para a igreja.
o texto é escrito para crentes. Crentes já têm os seus corações dominados e transformados pelo Espírito de Cristo. Portanto, não se trata de um texto evangelístico, trata-se de um texto de santificação. O que o texto está dizendo não é que os ímpios têm o poder de abrir a porta dos seus corações para deixar Cristo entrar. Não. O que o texto quer dizer é que aqueles que já são convertidos pelo Espírito de Cristo, estes, sim, porque são convertidos, eles abrem os seus corações e então participam do ensino de Jesus Cristo e, por isso, eles ceiam com Jesus Cristo, ou seja, eles passam a ter um tipo de comunhão especial com Jesus que antes não tinham, porque eles se arrependeram. Veja o versículo 19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O crente, portanto, ele se arrepende dos seus pecados, porque ele foi chamado por Cristo Jesus, o Senhor, e por isso ele tem agora o poder da graça de Cristo para abrir o seu coração, para transformar a sua alma e assim, então, fazer com que, de fato, ele possa ouvir o evangelho da graça do Senhor. Meus irmãos, como nas outras igrejas, esta carta traz um diagnóstico muito profundo e triste em relação aos crentes em Laodiceia. Diz o versículo 14 o versículo 15, melhor dizendo, que Deus, Jesus, conhece as obras deles. E as obras dos laodicenses são obras que ninguém gostaria de mencionar, porque o que é dito aqui é mornidão. E a mornidão, nesse sentido, revela fraqueza, revela oscilação espiritual e uma postura de indiferença em relação a Deus. O frio poderia representar, sim, aquele que está distante. Aliás, nós mesmos usamos essa expressão ao dizer, fulano de tal está bem frio em relação à igreja, frio em relação ao evangelho. O quente poderia representar aquele que vive num fervor contínuo em relação a Deus. Mas o morno vive como se ele estivesse bem, sem perceber a gravidade da sua miséria. O morno não é nem aquele que se afastou completamente da igreja e de Cristo, e também não é o quente, que tem o fervor espiritual e o desejo de buscar ao Senhor. O morno é aquele que não serve para absolutamente nada. É aquele crente que muitas vezes se torna um membro da igreja, é uma pessoa que, quem sabe, frequenta os cultos, participa dos diversos ministérios da igreja e contribui, é frequente talvez, mas cuja vida é espiritualmente acomodada. É alguém que não cresceu e não deseja crescer no conhecimento e na relação, na intimidade com Deus. É alguém que vive com base apenas naquele tradicionalismo que é mantido ao longo dos anos e se acomoda em relação a isso. Ele é um membro da igreja, todo mundo olha para ele e vê alguém frequente, uma pessoa que cumpre os seus compromissos, que é um dizimista, que é um frequentador de alguma sociedade, de algum ministério, uma pessoa, digamos, comum na igreja. Mas, do ponto de vista da sua relação com Deus, é uma pessoa que vive uma vida morna, sem qualquer tipo de decisão em relação àquilo que ele de fato é. Você olha para alguém e diz, olha, esse fulano, ele não sai do lugar. Desde que eu conheço ele, desde que eu me relaciono com ele, ele é a mesma coisa. Não muda, faz as mesmas coisas. É alguém que não promove algum tipo de maturidade espiritual. É alguém que cultiva os mesmos problemas. É alguém que mantém a mesma postura, os mesmos pecados de anos e nunca mudou em relação a isso.
Bom, Jesus está falando sobre este problema. Ele expõe a raiz do problema. E qual é a raiz do problema, meus irmãos? A raiz do problema, como nós falamos também hoje pela manhã na profecia de Obadias, a raiz do problema é o coração, porque o coração é enganoso. E o nosso coração fala de nós, na maioria das vezes, aquilo que nós não somos. O nosso coração tem uma grande tática de nos iludir. Ele mostra para nós, ou ele tenta nos convencer, de que nós somos bons, o suficiente para não dependermos de Deus e nem das pessoas. Este é o grande problema. Foi o que aconteceu com Adão. Foi o que aconteceu com Eva. Eles pensaram que podiam resolver o problema sozinhos. Eles pensaram isso. Eva pensou que poderia encarar o diabo e resistir por si mesma, mas ela não conseguiu. Adão pensou que poderia, pelo seu ardil, pela sua inteligência, quem sabe, driblar as consequências do pecado que havia sido anunciada por Deus, que haviam sido anunciadas por Deus. Contudo, Adão também, igualmente a Eva, não foi capaz de fazer isto. O nosso pecado é exatamente este. Quando nós pensamos que temos o controle dos nossos corações e quando nós pensamos a respeito de nós aquilo que nós não somos. Eu já citei aqui para os irmãos uma frase muito impactante do pastor Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: quando alguém fala mal de você, não se irrite com esta pessoa, porque muito provavelmente você é bem pior do que aquilo que ela disse a seu respeito. É um negócio chocante, né? Mas é a verdade, porque de fato nós somos muito piores do que as pessoas percebem em nós. Porque quando nós queremos aparecer às pessoas, aparecer no sentido positivo da palavra, quando nós nos apresentamos às pessoas, é óbvio que você quer se apresentar como alguém bom, como alguém simpático, como alguém que é agradável. Essa é a nossa tendência, de maquiar, de manipular, de forjar algo positivo a nosso respeito. Mas, à medida que as pessoas vão nos conhecendo, as pessoas vão percebendo que nós somos pecadores e que nós temos problemas, e problemas graves, para serem tratados, para serem resolvidos. E à medida que, então, nós vamos nos relacionando uns com os outros, nós vamos descobrindo exatamente estas fraquezas alheias, estes problemas, estes pecados que estão presentes em nós e nas pessoas, e precisamos tratá-los. Mas, irmãos, há um grande problema em nossos corações, ou no coração não convertido, para ser mais claro em relação a isso. O coração não convertido, ele não aceita a repreensão do Senhor. E não sou eu que estou dizendo isto, é o próprio Jesus Cristo no versículo 19. Veja o que Jesus Cristo diz: eu repreendo e disciplino. A quem Jesus repreende e disciplina? Como está escrito aí? A quantos amo. Jesus repreende e disciplina aqueles a quem ele não ama? Não. Jesus pune os ímpios. É diferente. No caso dos filhos, Jesus repreende e disciplina. No caso dos ímpios, Jesus pune. Percebe a diferença? No caso do crente, Jesus tem, por causa da sua misericórdia e graça, ele tem o cuidado de fazer como o pai faz com os seus filhos. O pai quer o melhor para os seus filhos, então o pai corrige, repreende, disciplina. O pai quer que o seu filho acerte, que o seu filho se encaminhe. Então o pai se preocupa com o seu filho. E mesmo que ele trate o filho de maneira muito ríspida, mesmo que ele traga palavras duras, pesadas, mesmo que às vezes ele precise prender o seu filho para garantir a segurança dele, ele fará isso, pelo bem do seu filho. O bom pastor é aquele que faz estas coisas,
Nós aprendemos na Bíblia que o bom pastor, muitas vezes, ele quebrava a perna das ovelhas para impedir que as ovelhas saíssem desordenadamente pelas planícies e se perdessem. Então, às vezes, o pastor quebra a perna de ovelhas, o pai, da mesma maneira, às vezes quebra a perna, aqui no sentido figurado, né, do filho, para quê? Para protegê-lo do mal. Do mal. Mas nós só fazemos isto com as pessoas que nós amamos. Porque aqueles a quem nós não amamos, não há nenhum motivo para você demonstrar este tipo de cuidado e de preocupação. Aqueles que não são objeto de amor, eles são punidos com a justiça divina. Então, mais um argumento para mostrarmos que o texto fala a respeito de crentes, irmãos que estavam na igreja de Laodiceia, mas que, infelizmente, estavam enganados em relação à sua condição espiritual, e eles pensavam mais de si mesmos do que, de fato, eles eram. O que eles pensavam de si? Voltamos ao versículo 17. Pois dizes, eles diziam o seguinte: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Ou seja, eles pensavam que eram mesmo autossuficientes. Mas como eram os crentes de Laodiceia? Jesus diz, nem sabes, quer dizer, veja, essa expressão nem sabes de Jesus é uma expressão que revela que eles estavam mesmo enganados pelo coração. Eles pensavam que estavam em cima da crista, né, na crista da onda. Eles estavam no alto. Mas Jesus diz para eles, olha, na verdade, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Esta sequência de palavras é uma gradação. A gradação é uma figura de linguagem que geralmente enumera algumas ações ou sentimentos, ou em ordem crescente, que vai do menos importante para o mais importante, ou o inverso, do mais importante para o menos importante. Aqui nós temos uma gradação que mostra uma sequência de problemas que eles tinham. Jesus mostra que eles eram infelizes, porque a infelicidade, meus amados irmãos, ela é uma característica daqueles que se apegam às coisas deste mundo. Eles se consideravam ricos e abastados, autossuficientes, mas, no fundo, eles eram infelizes porque eles não tinham ou não cultivavam aquilo que era o seu principal tesouro, que é o próprio Jesus Cristo, o Senhor. O que mostra que a autossuficiência nos nossos próprios recursos é um caminho para o fracasso e para a infelicidade. Quando nós confiamos nos nossos próprios recursos, nós nos tornamos infelizes, porque nós colocamos o nosso coração em coisas que são passageiras. Se nós confiamos no nosso dinheiro, por exemplo, o nosso dinheiro pode acabar a qualquer momento. Se você coloca a sua segurança na saúde, a sua saúde também pode acabar. Se você coloca a sua segurança na sua habilidade física, isto também vai acabar um dia. Estas coisas vão acabar. Mas o que não vai acabar é a nossa relação com Deus em Cristo Jesus. Você pode perder todo o dinheiro, você pode perder sua saúde, você pode perder os seus relacionamentos, você pode perder o que você quiser perder neste mundo, mas se você tiver a sua alma ganha em Cristo Jesus, você será feliz, porque a nossa felicidade não está contida e nem é capaz de se refletir nestas coisas do mundo. Então eles eram infelizes, embora pensassem ser felizes. Eles eram miseráveis. A miséria é aquilo que representa a ausência de graça, a ausência de uma percepção de que eles estavam, de fato, sendo contemplados por Jesus. Eles eram miseráveis, eram pobres, na verdade, pobres de espírito. Eles eram cegos porque não conseguiam ver com clareza espiritual o que Deus havia ensinado a eles, e, finalmente, eles são ou eram nus. O que revela que a nudez, na Bíblia, ela revela o escancaramento da total
falência do ser humano. Quando alguém é exposto na Bíblia com a sua nudez, significa que ele está no seu estágio mais frágil, mais incapaz. É naquele momento em que nós somos completamente revelados diante do Senhor. Não há mais o que esconder. Não há mais o que esconder com os nossos recursos. Com a minha roupa, eu consigo esconder as feiuras do meu corpo, não é? Se eu tenho uma cicatriz, uma cirurgia, por exemplo, eu consigo escondê-la com a minha roupa. Com uma maquiagem, eu consigo produzir melhor o meu rosto e esconder, quem sabe, algumas manchas, né, que eu tenho aqui. Eu consigo maquiar, mas a nudez completa, a nudez que nos escancara, não há o que esconder. Se nós estamos na mesa de um cirurgião, apenas cobertos por um lençol, apenas cobertos por, quem sabe, um avental, nós estamos ali completamente expostos e todo o nosso corpo pode ser percebido. O que Jesus está dizendo aqui é que estas pessoas, elas poderiam até fingir para as outras que estava tudo bem, mas, na verdade, elas estavam completamente nuas diante do Senhor, porque Deus vê completamente a vida de alguém e não há porquê nem como nós nos escondermos dele. Então, quantas vezes, irmãos, nós medimos a nossa vida espiritual e a nossa felicidade pela estabilidade financeira, por exemplo, pela ausência de crises, ou, quem sabe, pela rotina religiosa que nós temos. Às vezes, nós colocamos o nosso coração nestas coisas, mas, como estamos vendo aqui, é possível, sim, nós sermos frequentadores de cultos, participarmos dos ministérios da igreja, mas, mesmo assim, estarmos espiritualmente mornos e acomodados, cegos, para a nossa própria necessidade espiritual. O nosso Senhor Jesus oferece arrependimento e renovação. Apesar desse diagnóstico severo de Jesus, Cristo não abandona a sua igreja, irmãos. Ele aconselha, inclusive, algo que vai mudar radicalmente a vida destas pessoas. Versículo 10. Aconselho-te. É interessante, eu acho muito interessante esta palavra, porque Jesus não diz assim, eu ordeno que vocês façam isso. Ele diz, eu te aconselho. Porque o conselho é uma coisa muito interessante, né? O conselho, ele é dado só para aquelas pessoas que você sabe que poderão ouvir. É muito ruim, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, de aconselhar pessoas que você sabe que não vão te ouvir. Eu já passei por isso algumas vezes. Às vezes a pessoa pede você um conselho, você dá o conselho, mas ela faz exatamente o contrário do que você disse para ela fazer. E chega uma hora que, sei lá, eu não vou mais dar conselho para fulano, porque parece que ele quer saber o que eu penso para fazer diferente do que eu sugiro, né? Então, o conselho fica perdido, não é? Por isso que tem aquele ditado que diz que conselho você não deveria dar, deveria vender, né? Porque alguns conselhos são muito preciosos mesmo. E alguns conselhos são muito importantes, e às vezes nós fechamos os nossos ouvidos para os conselhos que nós recebemos da palavra de Deus, de irmãos experientes, né? Deus usa, inclusive, esses irmãos também para nos aconselhar. E nós entramos por um caminho muito ruim, porque fechamos os nossos ouvidos. Eu gosto muito dessa expressão. Jesus está dizendo, eu te aconselho. É um aconselhamento bíblico, né? Nós vamos tratar no dia 23 aqui de aconselhamento bíblico. Aqui é um aconselhamento bíblico. Jesus está fazendo exatamente isso. Ele está aconselhando, por meio da palavra, aqueles irmãos que tinham problemas espirituais ali naquela cidade. E o que ele aconselha? Ele aconselha comprar ouro refinado. Aqui representa a verdadeira riqueza espiritual, não é? Não se trata de posses, mas de uma fé que é provada e purificada. Lá na primeira carta de Pedro, Pedro fala sobre isso. O ouro provado e purificado representa, né, o ouro refinado representa uma fé que é provada, que é testada e que é aprovada. Também comprar vestiduras brancas significa a justiça do próprio Cristo, não as nossas roupas manchadas com o pecado, né, mas
a roupa que vem de Cristo, a veste branca, que é a veste de santidade, de justiça. E como eu já antecipei para os irmãos, a terceira compra aí é o colírio para ungires os olhos, que é o discernimento espiritual para enxergar a sua própria realidade, segundo a luz de Deus e não segundo o engano do seu coração. O ouro refinado, que é a verdadeira riqueza espiritual, é o que daria a eles o verdadeiro enriquecimento. Não o enriquecimento material, econômico, financeiro, mas o enriquecimento espiritual. As vestiduras brancas, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, ou seja, porque em Cristo nós não temos mais os nossos pecados expostos para juízo, mas Cristo, que é aquele que nos lavou completamente, ele agora nos faz puros, santos, purificados diante de Deus, de modo que nós não precisamos mais ter vergonha de nós mesmos, porque em Cristo nós fomos justificados. E o colírio, mais uma vez, como discernimento, para que possamos enxergar a realidade, a nossa realidade, e assim buscarmos a presença do Senhor. E eu quero então encerrar, meus irmãos, exatamente com este versículo que eu chamei a atenção, o versículo 20, que não é uma palavra evangelística, mas é uma palavra de santificação. Cristo aqui está do lado de fora de uma comunidade que se dizia cristã, mas que havia perdido a comunhão com ele. O retrato aqui é de uma igreja que é uma igreja cristã, mas que tem Cristo apenas na sua placa, tem Cristo apenas nos seus costumes, tem Cristo apenas no seu mecanismo religioso, mas não tem Cristo no seu coração. É uma igreja cristã, mas que internamente, na sua prática, já abandonou há muito tempo a reverência e o senhorio de Jesus Cristo. Isto, infelizmente, é uma prática que nós vemos acontecer nos nossos dias. Igrejas que são chamadas cristãs, mas que praticam coisas dentro das suas programações, das suas atividades, que não têm absolutamente nada a ver com Cristo, ou que talvez até mesmo desprezem e desobedecem aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que a igreja fizesse. Então, Cristo está aqui batendo, dizendo, olha, esta igreja é minha, e aqueles que são arrependidos, eles vão abrir, vão receber, e eles vão, sim, assentar-se comigo no meu trono, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O nosso Senhor Jesus, então, diz que, perdão, irmãos, aqueles que, porventura, assumem a sua palavra, obedecem à sua voz, estes vencerão, e eles, então, sentarão, finalmente, se assentarão no trono do Senhor, para reinar com o próprio Cristo sobre todo o mundo, sobre a igreja. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Uma igreja que estava enganada pela sua condição, pensava que era suficiente, uma igreja que estava se sentindo autossuficiente, mas agora Jesus diz, olha, eu conheço vocês e sei que vocês estão vivendo uma mornidão que causa náusea em mim. Mas eu quero aconselhar você que mude a sua postura, vá atrás do verdadeiro ouro refinado, que é aquilo que é mais precioso na vida cristã. Vá atrás de Cristo com as suas vestiduras brancas para representar você. Vá atrás do colírio espiritual que vai abrir os seus olhos para que você possa ver a maravilha da lei de Deus. Porque eu repreendo e disciplino a quem eu amo. E vocês a quem eu amo são aquelas pessoas que se arrependerão por causa da sua piedade, por causa do seu zelo. E eu estou aqui pronto, do lado de fora, esperando que haja o arrependimento, para que eu possa novamente entrar e assim vocês todos cearem comigo, ou seja, participarem da verdadeira comunhão comigo e finalmente se assentarem no trono do Senhor. Conclusão, meus irmãos,
Esta carta é, mais uma vez, um espelho para examinarmos nossa própria vida e a vida de nossa igreja. A mornidão espiritual é, de fato, um perigo real que nós podemos enfrentar e, às vezes, enfrentamos, especialmente quando nos sentimos muito seguros pelas nossas próprias conquistas ou pela nossa própria história. O conselho de Jesus é que somente Ele pode nos dar a verdadeira riqueza, a pureza e a visão espirituais. E o convite que Ele nos faz é que Ele está pronto para entrar e para restaurar a comunhão com o Senhor. Então, a pergunta que nós podemos fazer é: seremos encontrados, nesse caso, como igreja morna ou uma igreja que arde por amor a Deus em Cristo Jesus? Do mesmo modo como Éfeso, que abre esta série das 7 igrejas, do mesmo modo como Éfeso havia perdido aquele primeiro amor, havia também se esfriado, agora Laodiceia havia passado desse nível de esfriamento e já se tornaram uma igreja indiferente em relação a Deus. Que nós não sejamos, meus irmãos, nem frios, nem completamente quentes, nem mornos, mas que possamos medir a nossa espiritualidade pela nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo e com a obediência à sua palavra. O que Deus requer de nós não é que nós tenhamos um termômetro espiritual implantado em nosso coração para que fiquemos ali medindo a nossa temperatura, mas que nós o obedeçamos dia a dia, para que Ele nos livre desta mornidão espiritual que entristece, sim, o seu espírito, e que Ele nos dê ouro refinado, vestiduras brancas e olhos que possam ver segundo a sua verdade. Que Ele mesmo nos ajude a vivermos em comunhão constante com Ele e com os nossos irmãos, para que assim, meus irmãos, nós cresçamos cada vez mais nesta graça e neste conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde, no nome dEle mesmo, em Cristo. Amém. Nós vamos cantar, então, o cântico 135, o hino 135, de pé, que é um hino que fala exatamente a respeito deste desejo de ter mais de Cristo. Convido os irmãos para se colocarem de pé. Depois do hino, nós vamos orar encerrando. Vamos também receber a bênção. E teremos apenas alguns avisos adicionais. Mas de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje que Tu nos deste, ó Pai. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre o Teu povo. Obrigado a Deus por Tua palavra que foi ensinada aqui, tanto pela manhã quanto agora à noite. Que o Senhor continue abençoando, portanto, a nossa igreja, Senhor, e livra-nos, ó Deus, de sermos como aqueles crentes lá em Laodiceia, que eram
indiferentes em relação ao Evangelho, demonstrando muitas vezes uma vida morna espiritualmente, sem compromisso contigo. Livra-nos, ó Deus, de um estado de indiferença espiritual e dá-nos, ó Deus, um verdadeiro compromisso com o Senhor, de maneira que a nossa vida seja marcada pela obediência, pela santidade, que possamos de fato buscar o ouro refinado, a fim de que a nossa fé seja provada e aprovada pelo Senhor, que nós possamos confiar na justiça de teu Filho Jesus Cristo, vestindo, portanto, as vestiduras brancas que Ele mesmo nos dá, para demonstrarmos assim, ó Deus, a ausência de pecado em nós, não por nós, mas pela justiça de Cristo, que nos representa diante do Senhor, e que também tenhamos o verdadeiro colírio espiritual, para que os nossos olhos sejam, ó Deus, libertos de todo engano e que possamos ver com clareza a palavra do Senhor e assim obedecermos à tua lei. Dá-nos, ó Deus, a cada um de nós, ó Pai, uma vida santificada, comprometida, alegre, e que assim possamos também, ó Deus, influenciar outras pessoas, testemunhando o bom evangelho do Senhor, onde quer que nós estejamos. Pai, guarda-nos, ó Deus, ao longo desta semana, abençoe meus queridos irmãos que vão trabalhar, ó Deus, ao longo da semana, nas suas mais diversas atividades. Proteja-os, ó Deus, de todo mal, livra-os, ó Deus, de tentações, e faça, ó Deus, com que cada um possa, de fato, viver uma vida santa, que glorifique o teu nome e que busque, ó Deus, também, para a honra do Senhor, ó Pai, anunciar o Evangelho a outros, para que assim também outros possam ser salvos dos seus pecados. Abençoe-nos, ó Deus, guarda-nos e livra-nos do mal. É isto que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar? Meus irmãos, eu quero apenas lembrar vocês das nossas atividades, próximas atividades, né? Nós vamos ter, no próximo domingo, dia 17, pela manhã, a presença aqui do irmão maestro, o Eberson. O Eberson falará sobre música na igreja. Ele é um maestro, professor do nosso seminário, professor de música, já com alguma experiência, né, nessa área. Ele é regente de um dos coros lá da primeira igreja e será muito bom, acredito, né, um momento para a gente, inclusive, aprender um pouco mais sobre isso e tirarmos também as nossas dúvidas e fazermos os nossos comentários, né? Penso que seremos muito edificados. Então, vamos convidar algumas pessoas para estarem conosco. Será por ocasião da escola dominical, né, no próximo domingo. E também no dia 23, que é um sábado, nós vamos ter aqui um trabalho sobre aconselhamento bíblico. É um mini curso, né, sobre aconselhamento bíblico, em que a gente vai receber 2 pastores e um presbítero. Os pastores são o reverendo Marcelo, todos vocês conhecem, genro do irmão Vilmar, né? O reverendo Marcelo, ele tem formação em psicologia e tem formação também em teologia. Ele é professor do seminário e nós vamos ouvi-lo, né, falando sobre a suficiência das Escrituras e os limites da ciência moderna. Também o reverendo René Alves Stoffel, que acredito que muitos aqui conhecem, né, pastor da Igreja do Nazaré, também é pastor, também é professor do seminário, nestas áreas de teologia também e de poimênica, né, aconselhamento, etc. E ele também vai falar sobre isso, não é, sobre a suficiência das Escrituras, mas abordando mais o aspecto do pecado no coração e como que o pecado ele perverte, como que ele altera as nossas emoções, etc., né? E como que o aconselhamento bíblico atua nessas áreas. E também o doutor César Miranda, que é presbítero da Igreja Peregrinos e é médico. E o doutor César ele vai falar sobre a saúde mental
e a relação da saúde mental com as Escrituras, né? Se há alguma relação e, havendo, até que ponto, ou quais os limites, né, desta relação. Onde é que entra o aspecto do aconselhamento bíblico e onde entra o aspecto do tratamento médico. Então, ele, como médico, né, com a sua autoridade médica, obviamente, vai nos ajudar também a entender um pouco sobre isso, né? Então, eu quero convidar os irmãos para estarem presentes. Será, então, no dia 23, um sábado, a partir das 15 horas. O nosso conselho, inclusive, também aprovou, além do evento, né, um coffee break também, um café que nós faremos. Então, nós teremos as palestras, teremos um café, teremos uma mesa redonda, em que a gente vai, apesar de não ser redonda, mas a gente vai tirar dúvidas, né, conversar, fazer ali um debate entre os pastores e o irmão presbítero, né, que também é pastor, né, entre os pastores, para que dúvidas sejam tiradas, né? Nesse mesmo dia, inclusive, haverá também um trabalho da UCP, da nossa igreja, lá no Petrópolis. E a orientação que eu tenho dado aos irmãos é que aqueles irmãos que vão participar, né, do trabalho da UCP, se puderem, obviamente, se puderem, quando terminar o trabalho lá, quem sabe ainda dê tempo de você vir aqui, né? Porque como o nosso evento aqui ele vai transcorrer até mais tarde um pouco, então eu acredito que, se for possível, seria interessante os irmãos que forem à Igreja do Petrópolis com as crianças darem um pulinho aqui, né, para pegar, quem sabe, uma parte. Não é óbvio que é só uma sugestão, né? Mas, obviamente, cada irmão aí tem a sua agenda e vai saber adequá-la, né, corretamente. Mais algum aviso? Não? Conselho aí, tranquilo? Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Só lembrando, né, os irmãos Renato e André estão ausentes por motivo de trabalho. O irmão Sebastião também, Diácono Sebastião. O Diácono Sebastião e os presbíteros André e Renato, né? Então, eles justificaram junto dos oficiais. Então, nós também justificamos diante da igreja. Eles estão ausentes por conta da convocação, né, dos seus respectivos trabalhos. Que Deus, então, nos abençoe e nos dê uma excelente semana, irmãos, na graça do nosso Senhor.